A rotina corrida faz com que cada vez mais pessoas desenvolvam problemas como ansiedade e depressão, doenças que acabam interferindo também no ambiente de trabalho. Especialistas afirmam que ter uma rotina bem planejada pode ajudar a lidar melhor com essa situação. A Ágata é professora, nutricionista, dona de casa e ainda cuida da família. O Tó também recebe a atenção da tutora. Ela diz que precisa arrumar tempo todos os dias para dar conta de tudo. Aqui, como eu costumo dizer, a nossa rotina é milimetricamente calculada. Nada pode dar errado, porque sempre que algo dá errado, mexe com absolutamente tudo. Hoje ela diz que consegue organizar o tempo, diferente de antes, quando precisou da ajuda de um psicólogo diante da rotina atribulada. Quando eu fiz mestrado, eu tive, de fato, uma estafa mental, que hoje, já existe um diagnóstico que é o burnout. Naquela época eu não cheguei a ser diagnosticada, porque de fato não procurei um médico, mas os sintomas são muito coerentes. Então eu realmente travava, eu não conseguia fazer as minhas coisas, porque eu estava muito sobrecarregada. A sobrecarga que eu mesma coloquei, em cima de mim. Em um mundo cada vez mais competitivo e globalizado, a tendência é ter cada vez mais pessoas com rotinas intensas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o brasileiro passa cerca de 12 horas por dia envolvidos ou pensando em algo do trabalho e apenas 3 horas por semana dedicados a atividades físicas. Se você é um desses brasileiros, cuidado. Especialistas alertam que essa rotina quase que exclusiva para o trabalho pode fazer mal para a saúde, principalmente a mental. Estudos já comprovam isso. Ainda segundo a OMS, 72% dos profissionais brasileiros sofrem com alguma sequela do estresse. Desse total, 32% desenvolveu síndrome de burnout. 49% possuem depressão com tendência de desenvolvimento da versão crônica. 90% praticam presenteísmo, quando a pessoa está presente de forma física, mas seus pensamentos estão distantes. E estima-se que 12 bilhões de dias de trabalho são perdidos anualmente devido à depressão e à ansiedade, que custam à economia global quase $1 trilhão. Nós podemos observar que algumas situações onde a cobrança excessiva, o próprio imediatismo da sociedade e dos meios de trabalho faz com que muitos problemas de ordem de saúde mental e física sejam observados. Entre eles, a síndrome de burnout é a mais observada nos últimos tempos, uma vez que se trata de um esgotamento físico e mental, onde a pessoa fica completamente incapaz de desenvolver as suas atividades laborais e até as suas atividades sociais de maneira saudável. A rotina da Bruna é puxada, bem puxada. São cerca de 15 horas, de segunda a sábado, entre trabalho e estudo. Durante o dia, cumpre horário como policial militar. À noite, ainda tira tempo para estudar. Mas ela sabe que, mesmo exercendo um trabalho que gosta, pode causar uma alta carga de estresse e gerar danos à saúde. Por isso, procura manter o equilíbrio e a disciplina. Tem que ter muita organização, porque meu dia, na verdade, ele não começa quando eu estou lá, né? Quando eu chego no trabalho. Meu dia começa quando eu acordo aqui. E todo dia, 4h30, 5 horas da manhã, já estou de pé. E aí, meu dia começa aí. Organizar uma coisa, organizar outra. Como eu passo o dia fora de casa, eu tenho que levar todas as minhas coisas organizadas, para não esquecer nada, porque eu não vou ter como voltar em casa para pegar, né? Então, tem que ter muita organização, muita disciplina, porque senão esquece mesmo. Às vezes o cansaço também faz com que a cabeça da gente esqueça algumas coisas, né? Então, você tem que manter uma rotina de organização. E aí, meu dia começa cedo. Mas aí é onde você tem que buscar o equilíbrio. Fazer alguma coisa que gosta, para tirar um pouco aquele hiperfoco da cabeça e tentar voltar para o equilíbrio mental, né? E olha, o Dr. Vicente Gomes, que é médico psiquiatra, já está aqui conosco no nosso quadro Que Eu Faço, doutor, para falar mais sobre esse assunto. Bom dia, doutor, tudo bem? Tudo bem, Felipe, bom dia a todos. Quais são os primeiros sinais de que há um desequilíbrio entre o nosso trabalho e a nossa saúde mental? Qualquer mudança de comportamento, sintomas físicos, né, dor de cabeça, do abdominal, aquela irritabilidade, aquela mudança de humor, né, um sono irregular, tá? A pessoa está se estressando com maior facilidade,
queda no rendimento no trabalho, né, dificuldade em relacionamentos, problema em relacionamento com colegas de trabalho, com familiares. Agora, os gestores precisam ficar atentos para não confundirem isso com a pessoa que está querendo fazer corpo mole. Como é que faz isso? Isso, exatamente, né? E tem que ter um cuidado com relação a isso, porque esse esgotamento relacionado a essa parte do trabalho, ela tem essa íntima relação mesmo com aquela atividade laboral, tá? Então a pessoa às vezes ela está ali sobrecarregado, né? Tem muita coisa para fazer, ela acaba não conseguindo ter aquele equilíbrio com as outras áreas da vida, né? O gestor ele consegue perceber aquele colaborador que anteriormente ele era ali assíduo, ele frequentava, ele conseguia produzir, ele conseguia render, ele conseguia ter bons relacionamentos e de repente mudou completamente, né? Começou a ter prejuízo no rendimento, problema nos relacionamentos, enfim, há uma percepção dessa mudança de padrão. Agora, o que é que ele pode fazer para ajudar, para colaborar com aquela pessoa que está ali trabalhando e que está passando por isso? É importante chegar, oferecer apoio, né? À medida que percebe essa evolução negativa, tá? De repente a pessoa já está ali um período, né? Ela não tira férias, né? Ela acaba realmente ali focando muito no trabalho e principalmente, Felipe, a pessoa esquece as outras áreas da vida, tá? Lembrar que trabalho não é tudo, é importante, claro, mas esquece as outras áreas da vida, é importante uma atividade física regular, uma alimentação saudável, momentos de lazer, aproveitar amigos, aproveitar familiares, tá? E principalmente o que é que a gente vem observando são os ladrões de tempo. Às vezes a pessoa está ali no trabalho, mesmo naquele intervalo, o que é que faz? Poderia ser aquele momento de pausa, está lá na tela, está usando rede social. O momento que poderia ter em casa ali com a família, com amigos, excesso de tela, rede social, aquele período que ela poderia estar ali iniciando aquele sono, né, para ter aquele dia seguinte produtivo, está lá, tela, rede social. Então tem que ter muito cuidado com esses ladrões de tempo. E aí aqui eu foco nas redes sociais, né, que quando em excesso causa sim esse prejuízo. Agora, eu fico pensando assim, com relação aos outros problemas que a gente tem na nossa vida, fora do trabalho. Então, vamos dizer, uma pessoa que está com uma situação financeira complicada, uma pessoa que toma conta de alguém e isso leva muito do seu tempo e desgasta essa pessoa. Então, as pessoas que têm outros problemas, como não levar isso para o trabalho, não deixar isso interferir no seu rendimento no trabalho? É isso, é importante manter um equilíbrio, conseguir separar, né, atividade fora do trabalho e no trabalho. Tá? É possível fazer isso? Dizer Sim. assim, olha, eu tenho meus problemas aqui, mas eu entro na empresa, esqueço tudo e fico conectado 100% com o trabalho. É possível? Sim, né, mantendo ali o foco, mantendo a disciplina, a organização, a gente sabe que não é fácil, mas é preciso se desligar, tá? Saber que no trabalho, aqui eu tenho obrigação, eu tenho um compromisso, eu tenho algo para fazer. Então, a partir do momento que eu estou trazendo o problema de fora de casa para o trabalho, não vou conseguir render, não vou conseguir focar, eu posso ser grosso com um colega, tá? Da mesma forma também que a gente não deve levar problema do trabalho para casa, então a gente precisa separar, tá? Então é importante esse equilíbrio e conseguir separar isso. É importante as pessoas terem essas informações do senhor, doutor, inclusive, porque estamos numa segunda-feira, iniciando aí depois de uma Semana Santa, em que muita gente viajou, às vezes chega já cansada da viagem, de tudo que aconteceu, e está iniciando essa semana. Então, qual é o papel, por exemplo, do sono? O sono é fundamental para recuperar ali as nossas energias, restabelecer a nossa memória, melhorar a nossa imunidade, aquele momento de pausa, aquele descanso que o nosso corpo e o nosso cérebro eles vão precisar para conseguir exatamente dar continuidade às atividades no dia seguinte. Então, a partir do momento que eu não durmo bem, eu começo a ficar irritado, eu não consigo produzir, eu tenho um prejuízo de memória, né? Então, realmente acaba comprometendo a rotina da pessoa. Agora, quando essa pessoa se sente estressada, por exemplo, e aí está, por exemplo, com dificuldade de memorização, concentração e procura uma automedicação, vai até a farmácia e vê ali algum medicamento, ajuda a memória, fortalecer a memória, mas não muda aquilo que está dando origem a esse problema. O que acontece?
Exatamente, é importante observar ali qual é a base do problema e não querer ali buscar algumas soluções alternativas. Inclusive, isso pode até piorar algumas situações. Ah, vou aqui tomar uma vitamina, vou tomar um remedinho aqui para dormir porque meu vizinho toma. Às vezes pode prejudicar mais ainda a situação. Então, o que é que está ocasionando aquilo? Né? Então, é preciso resolver aquela situação. E se a pessoa tem dificuldade e persiste com alterações de comportamento, né, com mudanças no seu dia a dia que estão lhe trazendo algum tipo de prejuízo, é procurar realmente uma ajuda profissional. É o que eu queria que o senhor explicasse exatamente isso. Qual é o papel da terapia? Com psicólogo ou psiquiatra? Isso, a terapia ela vai favorecer exatamente, né, como reagir melhor às adversidades do dia a dia, como eu consigo manter esse equilíbrio, tá? Trabalhar situações voltadas para o autoconhecimento, isso é fundamental, esse autoconhecimento, esse autocontrole, gerenciar meu tempo, tá? Exatamente técnicas de relaxamento para eu conseguir ali meditar, para eu conseguir ali manter um dia a dia mais tranquilo, mais calmo, né? De repente trabalhar algumas situações negativas lá do passado, alguns traumas, algumas frustrações, ressignificar algumas coisas que possam estar nesse momento prejudicando a pessoa no seu dia a dia. Acontece de muita gente, doutor, tá passando por toda essa dificuldade de se concentrar, de trabalhar, enfim, de equilibrar a sua saúde mental, inicia uma terapia e ele mesmo se dá alta, diz assim, não, eu já me sinto bem, já não preciso mais. Só que, na verdade, o profissional aqui sabe, né? Exatamente, a gente observa muito isso, Felipe, né? Tanto na nossa parte, no acompanhamento psiquiátrico, como também acompanhamento psicológico que os pacientes relatam para a gente, tá? O paciente melhorou, teve aquela melhora, né? Resolveu aquele problema inicial, já está conseguindo ter um dia a dia mais produtivo, já está dormindo melhor, de repente, não tenho mais nada, não preciso mais dessa terapia, não preciso mais dessa medicação, quando de repente não completou aquele tratamento e aí lá na frente alguma situação negativa, um problema, um estresse, vai favorecer aquela recaída e vai agravar mais ainda aquela situação. Ou seja, aquele medicamento que ele utilizava, provavelmente às vezes a gente precisa associar algo a mais, aumentar a dosagem, o tempo de terapia aumentar, então é importante sim ter essa consciência, né, ficar atento a isso e realmente a alta a partir do profissional. Inclusive, esse desmame de medicamentos, se não tiver a orientação do psiquiatra, pode ter efeitos reversos, né? Isso é importante, esse acompanhamento, né, da medicação para exatamente a gente conseguir retirar no momento certo. Existem alguns medicamentos que a gente precisa fazer aquele desmame, aquela redução gradual, né? Outros a gente não tem muito essa situação, mas é importante que sim seja acompanhada pelo profissional, porque ele é que vai falar o momento exato de deixar aquela medicação. Essas são informações que a gente passa para você para tentar lhe ajudar nesse início de semana, para que você possa ter aí um equilíbrio na sua vida, principalmente na sua saúde mental, para ser possível encarar todos os desafios da semana. Dr. Vicente Gomes, ele é médico psiquiatra e a gente agradece mais uma vez a sua participação. Eu que agradeço a oportunidade sempre, desejo a todos uma excelente semana, saúde e muita paz para todos.